Olá e boas-vindas a este Guia Visual, uma iniciativa da Ford College. Hoje, a gente vai analisar as plantas arquitetônicas fundamentais para quem está fazendo a transição do ecossistema EVM para o SVM. Na nossa última análise, o foco foi fazer aquele levantamento de campo prático, sabe? Diagnósticos operacionais, resolução de problemas em nós da rede e tudo mais. Agora a ideia é pegar toda aquela telemetria e construir um plano estrutural sólido de verdade. Então vamos mergulhar direto nisso e projetar nossas estratégias. Bom, na engenharia de sistemas modernos, ter um plano mestre é a regra número 1. A nossa agenda hoje é super direta, vamos passar pela introdução abordando arquitetura e diagnósticos, seguir para as topologias de implantação, depois caminhos e estratégias RPC. Em seguida vamos ver os casos de uso reais, analisar o monitoramento e as sondas RPC e por fim a nossa conclusão com os próximos passos. Tudo isso construído em cima do diagnóstico que fizemos antes. Vamos em frente? Número 1. Introdução. Arquitetura e diagnósticos. É hora de revisar nossos fundamentos e mapear o terreno com nossos dados de telemetria. Pensa na infraestrutura de redes Web3 como uma gigantesca planta de engenharia. Sem conhecer bem as fundações, a estrutura inteira simplesmente desaba sob a pressão. Então, para garantir que a gente está falando exatamente a mesma língua neste guia, vamos separar dois conceitos fundamentais. Primeiro, a topologia de implantação, que é basicamente a organização estrutural da coisa toda, onde cada parte do sistema está localizada geograficamente e o que cada componente faz. Segundo, o caminho RPC. Esse é literalmente a rodovia por onde a informação trafega. É o roteamento das requisições desde a aplicação até bater um nó específico. E o legal aqui é que quando a gente separa o mapa dos servidores do trajeto dos dados, abrimos portas para um nível absurdo de otimização. Essa separação nos leva direto para os dois eixos de implantação. A gente divide o planejamento em duas direções claras. O eixo de função determina o trabalho pesado do nó. Ele é um validador principal? Ele processa chamadas RPC ou ele só guarda os arquivos históricos? Já o eixo de exposição dita quem pode ver esse nó. Ele está escondido numa rede privada, atende só os sistemas internos ou está escancarado para a rede pública. O grande truque dos arquitetos do sistema é justamente esse, separar as responsabilidades nesses dois eixos. É isso que permite escalar a segurança e o desempenho sem o risco de uma manutenção de rotina acabar derrubando a rede inteira. Número 2. Topologias de implantação. Eixos definidos? Ótimo. Vamos para a prancha de desenho dar uma olhada nas três plantas principais que a gente pode construir. Existem três abordagens arquetípicas para lidar com o tráfego RPC. A primeira é a conexão direta a um único nó. Olha, o desempenho aqui é incrível e ela tem que ser mínima, mas causa um pânico absoluto na equipe quando esse nó falha e a aplicação para completamente, né? A segunda é o roteamento multinó direto no cliente. Isso distribui o peso e traz resiliência, mas adiciona aquela dor de cabeça de ter que programar checagens de saúde e repetições de tentativas no próprio código. E a terceira via é colocar gateways ou proxies intermediários. Eles centralizam o controle de taxa e facilitam muito a vida com cache. Só que, claro, é mais uma camada de infraestrutura para manter de pé. No fim das contas, é sempre um cabo de guerra entre latência, resiliência e controle. Número 3. Caminhos e estratégias RPC. Agora que já desenhamos as bases, o próximo passo é ver como os dados vão fluir por essas rodovias que a gente acabou de planejar. Separar o tráfego de leitura do tráfego de gravação é absolutamente crucial em aplicações SVM de nível de produção. Pensa só, caminhos de leitura, os reads, lidam super bem com o cache. A gente pode usar a escalabilidade horizontal à vontade, enfileirando os servidores, porque não existe aquela cobrança absurda por uma consistência imediata a cada milissegundo. Agora, as gravações, os writes, são outra história. Estamos falando de transações financeiras. Elas exigem um roteamento rigoroso, direto para o líder do bloco, com latência mínima e tratamento pesado para operações idempotentes. Misturar esses dois fluxos na mesma infraestrutura é literalmente pedir para ter sobrecargas paralisantes. Número 4. Casos de uso reais. Chega de teoria. Vamos pegar essas plantas e ver como elas se comportam na prática, montando a nossa matriz principal. Esta tabela é o nosso guia definitivo. Vamos olhar linha por linha. Primeiro, os nós RPC de borda. Eles são perfeitos para leituras de baixa latência, ideais para o consumo imediato de dados de mercado, mas trazem aquele risco de desincronização que a gente precisa monitorar. Depois, temos os gateways centralizados. São as ferramentas clássicas para acessos corporativos e auditorias, porque unificam as políticas de acesso em um único endpoint estável, mesmo sendo um ponto único de falha. E por fim, os pools de escrita dedicados. Para quem trabalha com livros de ordens de alta frequência e tráfego pesado de gravação, essa é a estratégia.
Ela isola as falhas e manda as transações direto para os pools exclusivos, apesar da complexidade extra. Só um lembrete importante aqui. Um plano de engenharia só é bom de verdade se passar nos testes de integridade estrutural. A gente precisa de limites operacionais super estritos. São os picos de erro 5xx ou lag na sincronização que vão ditar as decisões de roteamento automatizado para cada uma daquelas topologias. Número 5. Monitoramento e sondas RPC. E é aí que entra a necessidade de testar a nossa infraestrutura para garantir que ela não vai desabar sob pressão. A melhor forma de fazer isso é construindo sondas de saúde contínuas. E a gente não precisa se afogar em linhas e linhas de código complexo para isso. É possível usar um script simples em Node.js, por exemplo. O passo 1 é enviar aquela requisição getHealth para o nó. O passo 2 é cronometrar o tempo exato de resposta a HTTP em milissegundos. E o passo 3 é cuspir isso tudo em um arquivo CSV. Medir esses milissegundos de latência é o que nos permite criar uma linha de base histórica confiável. E o que sai dessa sonda? Dados puros e acionáveis. A gente captura a URL de origem, o código de status HTTP, uma confirmação booleana simples de OK ou falha, a latência em milissegundos e uma string de informação adicional. Ter essa saída em CSV alimenta diretamente o pilar da observabilidade na nossa arquitetura. São esses números que vão decidir em tempo real se o tráfego continua fluindo ou se ele é cortado antes que a rede engasgue. Número 6. Conclusão e próximos passos. Vamos começar a amarrar tudo que a gente viu e transformar essas plantas em regras que podem ser aplicadas agora mesmo. Para converter sinais diagnósticos em um roteamento robusto e automatizado, a gente precisa se apoiar em 3 princípios fundamentais. Regra número 1, separação total do tráfego de leitura e gravação, sem exceções. Regra número 2, centralização dos controles através de gateways consistentes. E a regra número 3, instrumentação agressiva baseada em métricas precisas. Esses são os alicerces definitivos da nossa arquitetura. Então, fica aqui essa provocação para fecharmos o nosso raciocínio. Como é que os dados capturados pelas suas sondas de métricas vão gerenciar e direcionar os processos automáticos de failover no seu próximo Gateway RPC? É o tipo de reflexão que prepara o terreno para o nosso próximo assunto sobre padrões de serviço. Este guia visual foi orgulhosamente trazido pela Ford College. Para acessar mais recursos incríveis e mergulhar fundo na engenharia Web3, não deixe de visitar ford.college. A gente se encontra na próxima análise.